Salve galera, Deco Félix aqui. Clodoaldo Pirajá aqui. Eu estava montando o cenário aqui para fazer a gravação dos meus vídeos como de costume, e o Clodoaldo Pirajá me ligou e eu acredito que todos já saibam que ele está trabalhando aí no seu projeto mais recente, que são as guitarras Pirajá, né? E inclusive ele fez o primeiro protótipo, no qual eu tive o prazer de experimentar, gravei um vídeo, inclusive, né? Dentre outras pessoas que também estão experimentando a guitarra, tá ok? E ele sempre nessa pesquisa, sempre querendo o melhor para poder atingir o ápice aí da guitarra Pirajá. Todo mundo já conhece o Clodoaldo Pirajá, dispensa comentários, por uma questão de que sempre ele tentou, buscou e conseguiu fazer o melhor que ele pode com esse material maravilhoso que ele tem. A galera conhece pelos violões, né? E também pela luteria na parte de estar dando aquele talento todo na sua guitarra, né? É um cara muito perfeccionista. Mas enfim, chega de enrolação e vamos direto aí ao assunto, falar um pouco sobre essa pesquisa que ele tem feito. Clodoaldo? Decão. Um abraço, querido. Obrigado. Decão, ele é um irmãozão, meu irmão. É assim, não é irmão de sangue, é irmão em Deus, sempre, né? Eu Amém. tenho ele no meu coração, assim, né? E meus vídeos eu começo sempre dizendo assim: amigos do violão, aqui é o Pirajá. Quem teve a oportunidade de assistir no YouTube já sabe que eu começo assim meus vídeos, né? E hoje eu quero começar: amigos da guitarra, aqui é o Pirajá. Muito bom, meu. Eu tenho um histórico de guitarra maior do que violão, né? Violão já trabalho há 12 anos, mas guitarra desde os 15 anos, né? Que eu venho regulando, pesquisando guitarra. E durante todos esses anos, né? Acho que uns 10 anos aí, que eu venho assim pensando mais concretamente assim sobre o desenvolvimento dessa guitarra Pirajá. E o que eu fiz? Eu fui pensando nas melhores guitarras, sempre nas melhores. PRS, Suhr, Tom Anderson, Kissel, Meiones, entre outras. Fender, Gibson, tudo que tem de melhor eu fui buscando e fui tentando colocar nesse projeto. Sempre, assim, não estava no papel, ele estava sempre em minha mente, né? Sempre pensando no que fosse melhor para essa guitarra, oferecer o melhor para o guitarrista. Muito bacana. Eu verifiquei aqui que você trouxe duas guitarras aqui. Ah, sim. Você quer falar um pouco sobre Aí. elas para eu entender que relação que tem com o projeto, etc? Sim. Primeiro eu quero agradecer o Paulo Queiroz, da Guitar Tones, que cedeu essas duas guitarras, né? Foi muito gentil com a gente, ele é bacana demais. Inclusive ele encomendou um violão meu, de nylon, estou fazendo para ele. E ele é um cara do bem, aliás, né? diga-se de passagem que um grande guitarrista aí a nível mundial, Kiko Loureiro, já tem um violão Pirajá. Isso. Inclusive acho que encomendou um segundo violão, é isso mesmo, né? Então só para vocês verem o nível que está para sair essas guitarras. Puxa, aí. O Kiko, ele encomendou 7 cordas, né? Eu fiz os 7 cordas. Não é o principal instrumento dele, que é a guitarra, 6 cordas. Aí ele encomendou um violão, 7 cordas. Então ele vai fazer um trabalho ainda, vai apresentar, ainda não fez, né? Mas ele já encomendou uns 6 cordas, sinal que ele gostou do instrumento, né? Fato. E é isso. Agora sim, voltando a falar da guitarra, por exemplo, desses anos todos que eu fiquei pesquisando sobre a guitarra, né? Eu fui idealizando um extrato com as madeiras e pesquisando juntamente com os guitarristas. Por quê? O luthier, ele vai ter essa percepção de construção, de encaixes, de tudo, do fretwork, da afinação, tocabilidade, mas juntamente com o músico. Perfeito. E o que acontece é que às vezes as pessoas desconsideram, né? Às vezes falam assim, não, o meu ouvido é superior a todos e pronto. Não é assim. Então eu respeito muito o músico. Então eu tenho que chegar para o músico e perguntar o que é melhor para você. Claro que são nuances. Mesmo você falando de alto nível, você tem um ouvido maravilhoso, você sabe muito. Obrigado. Né? E, poxa, eu reconheço. E outros guitarristas também. Só que cada um, se você pensar no alto nível, tem um pequeno nuance, pequenas peculiaridades, né? Você gosta de um som mais cremoso,
outro gosta de um som um pouquinho mais rasgado, cada um tem um som. E o que eu faço? O que eu fui fazendo, pesquisando? Poxa, mesmo eu tendo essa percepção de que o som mais cremosinho da guitarra depende do captador, mas não é só do captador, é da madeira também. E nós vemos muitas coisas na internet desconsiderando totalmente madeira, por exemplo. Só falando que só o captador que importa. Não é. E não é só isso. Não é, é um conjunto, porque não é só nem madeira, nem captador, e sim também o toque do músico, né? A sensibilidade, a palheta, sabe? A palheta do músico. Tudo isso importa. Então, nós estamos aqui hoje, talvez nós façamos outros vídeos, não sei, né? Legal, falando de captador, ativo, passivo, se é stack, se é humbucking, se tem aquele sistema silent também, né? E agradecer também o Anselmo, da Custom Pickups. Anselmo, para quem não conhece, galera, o Anselmo, ele confecciona captadores maravilhosos, com timbres maravilhosos, e eu inclusive já falei anteriormente em alguns vídeos meus, inclusive tem um kit, né, que ele fez como Deco Felix Signature, onde você tem os singles, e esses singles eles são com sistema dummy coil, que não tem ruído, porém ele preserva o som do single. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que o Anselmo é um cara muito perfeccionista no que faz, ele é muito atencioso e ele procura sempre o melhor, né? E ligando a isso, o que isso tem a ver com a guitarra Pirajá, Clodoaldo? Fala pra nós. Ah, sim. Não esqueça de agradecer também as paletas, né? As palhetas, eu quero agradecer as paletas Schultz, que tá aqui, Anselmo, e o grande amigo Santiago Schultz. Obrigado vocês dois. São paletas maravilhosas. São sim. Tudo isso influencia. Sim. Tipo de traste, de corda e tudo mais, né? Então, o que eu trouxe para você essa Suhr, né? E hoje essa Tom Anderson, para mostrar para vocês essas peculiaridades, né, que essas guitarras têm. Se ela tem escudo, se ela não tem escudo. Essa aqui é de mogno, é uma guitarra extremamente leve. Aliás, o seu protótipo, ele é bem próximo. Aliás, quando eu vi, assim, que eu abri o case, eu dei uma olhada assim, nossa, mas parece a guitarra Pirajá, que não sei por onde anda essa guitarra, meu Deus. Posso falar? Pode. Essa guitarra tá com o Cacá Barros, que é um grande guitarrista, um fenômeno. Toca muito. E ele não quer devolver a guitarra para mim. E o protótipo tá com ele. Brincadeira! Foi lá, ele fez um tourzinho, foi para o Nordeste tocar com uma guitarra. Ah, eu assisti o vídeo, muito bom, muito ele bom. Toca muito, tem um bom gosto. Graças a Deus, aqui em Sorocaba, Votorantim, nós temos grandes músicos. Você, Renato Correia, o Cacá, e também grandes luthiers. Assim, não sei se eu posso me incluir, mas... Sim, está, com certeza, né? Senão a gente não estaria falando isso, inclusive falando sobre esse protótipo aí da guitarra. Mas voltando para a guitarra, o que você gostaria de falar em relação a ela, dessa pesquisa com a sua guitarra? Bom, primeiro, olhando para essa guitarra, né, nós temos assim, certeza do carinho que ela do que ela foi construída, né? Dos encaixes, de sonoridade e tudo mais. E se você pegando uma guitarra dessa, sentindo a guitarra no peito mesmo, é que você percebe a diferença das guitarras, tipo de madeira e som, etc. Buscando essa finesse é que eu venho pesquisando as melhores marcas, as melhores. Então, hoje que eu queria mostrar para vocês, qual a diferença de som, por exemplo, de uma guitarra dessa, sem escudo, né? Essa não tem escudo, com captadores da Suhr, com essa, por exemplo, a Tom Anderson, que tem escudo, por exemplo. Essa é uma Tom Anderson, acho que dá para vocês verem. Aí, ok. E são coisas que as pessoas, Deco, às vezes não percebem. Com escudo tem um som, sem escudo tem outro som. Aí as pessoas vão falar assim, mas espera um pouco, mas são guitarras diferentes. Eu sei, lógico, você não vai ter o mesmo som. Não dá. Se eu pegar uma outra guitarra dessa aqui, eu vou ter um outro som, não vai ser parecido, mas é diferente. E até aquele mito, se você pegar o mesmo captador que você tem numa guitarra sem escudo e você colocar numa guitarra com escudo, o som modifica. Muda. Isso. Muitos dizem que não, por conta de acreditar que somente o captador que dá o som. Gente, por N
fatores, nós sabemos que na prática, na mão do músico, isso vai por água abaixo e nós sabemos que realmente muda e muito, entendeu? E cada um tem o seu gosto, né? Nós vamos testar um pouco essa daqui. Esses captadores são Sir. Só para eu entender, tá em média quanto uma guitarra dessa aqui, mais ou menos? Só para eu entender. Uns valor 25 mil reais. 25 mil reais uma guitarra dessa. Tá ok. Essa Tom Anderson, 28, 30 mil em média. Ela é toda em mogno? O braço também é mogno. Isso, e perceba que ela é one piece, não tem emenda em nada. Não tem emenda nenhuma, né? Isso, super radial. O braço Será também, que consigo cara, mostrar? que legal. Deixa eu ver. Aqui. Vou tentar focar aqui, ó. Quer ver, ó? Traz pra luz. Difícil ver, né, Deco? Eu vou tentar... Aqui dá pra ver que é radial. A ponta... vai ser difícil. Eu vou tentar colocar uma luz pra cá. Bom, é radial, né? É primoroso. As minhas guitarras também, a gente pensa nisso. Além disso, nós colocamos fibra de carbono. Né? Importantíssimo, que muita gente gosta. Aliás, acho que a guitarra do... As primeiras da N4. N4, no Bittencourt. Algumas guitarras já antiga, né? Já vem antigo esse projeto, né? Começaram a inserir essas fibras de carbono para evitar de ela mexer muito com o clima. É muito, assim, difícil para o músico. Ele sai daqui e vai tocar no Nordeste, é uma temperatura. Aí ele vai para outro lugar que é mais frio, é outra. Aí vou em estúdio, tem o ar-condicionado, é outra. Então ele tem que ficar mexendo direto. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? O Clodoaldo veio aqui na minha casa, onde eu faço os vídeos aqui. Inclusive vocês estão ouvindo o barulho externo aí. Então estamos abrindo a câmera aqui, tá? Eu já tinha projetado tudo aqui para gravar meu vídeo. Né? Exatamente, estamos batendo um papo, tá? Talvez a gente possa editar alguma coisa por conta de barulho, sim. Talvez não, talvez fique na íntegra aí para vocês, tá bom? É só para vocês entenderem aí que já ouviram passar uma moto aí, né? Enfim, então custa mais ou menos esse valor, mas eu entendi o seguinte, essa parte aqui é rosewood, é isso? Sim, sim. É rosewood, o mogno e o braço é radial, pelo que eu entendi. Tudo mogno, né? Isso. E o lance do carbono, da fibra de carbono... Interna, ninguém vai ver. E o que acontece com o carbono? Às vezes a galera acha que só o tensor é responsável, e como nós já falamos, são uma série de fatores. O cara tá aqui, numa temperatura assim alta ali, 30 graus, aí o cara chega e entra num estúdio, e aí o estúdio tá lá, 17 graus, né? E o que acontece? Começa a tracejar a corda. E não é só isso, Deco, tem outra coisa. Essa torção de braço, por exemplo, aqui tem uma força, aqui tem outra, o braço pode fazer esse tipo de movimento, ele pode torcer. Entendi. Isso com carbono não acontece. Olha que perfeito. Então isso é muito importante, que durante todos esses anos que eu regulei guitarra, eu já vi várias marcas, não vou nem falar, mas assim, marcas caríssimas com braço torcido, entende? Então isso não vai acontecer nessas guitarras mais modernas, né? E na Pirajá também não, porque você coloca tudo do melhor. Muito então, rapidamente falando das madeiras, por exemplo, essa madeira aqui, que é o mogno, você tem é um conjunto, tá? Então o mogno vai me proporcionar um som. Com o captador que está aqui também, e a paleta, o estilo do Deco tocar, né? Aí ele que vai definir, ele que vai me falar. O som que eu quero, Pirajá, é esse. Então nós vamos buscar, estamos buscando tipo de madeira, tipo de captador, com a ajuda do Anselmo, que é um mestre também, nessa busca constante de timbres, porque captador não é só força, porrada, não. É timbre, é nuance, é ser prazeroso, sabe? Emocionar. Isso é importante. Exatamente. E o Deco sabe bem disso aí. Sim. Inclusive, quando teve a pesquisa nossa sobre os timbres, foi isso que nós conversamos com ele e ele prontamente nos atendeu. Aliás, algumas guitarras já estão sendo confeccionadas, as guitarras Pirajá. E uma dessas guitarras, algumas delas, aliás, nós já estamos preparando com o Anselmo para que elas venham com esse kit de guitarra, que será o kit desenvolvido especificamente para a guitarra Pirajá, tá bom? Isso. Né? Para deixar bem claro para os guitarristas, a busca é muito grande, né? Então, assim, e com muito respeito, sabe? Então nós procuramos, é muito fácil falar assim, olha, Deco, o que importa é o captador e mais nada. Madeira não interessa. Como que eu um desrespeito para com o músico? Porque como posso falar, o Kiko Loureiro, por exemplo, ele adora Alder. Como eu falo assim, não, o que importa é captador, a madeira não importa.
Como eu falo isso, meu Deus do céu? Isso é para quebrar aquele mito que o pessoal costuma falar que não interfere em nada, né? Aliás, tem um pessoal que comenta bastante. Veja bem, não estamos aqui para causar polêmica, estamos apenas também nossa verdade. Colocando exatamente o nosso posicionamento em relação a isso e a nossa experiência de pegar o instrumento com o mesmo captador, numa madeira diferente e ele soa diferente. Com o escudo, soa diferente, sem escudo e assim por diante, tá bom, gente? Então, para nós, pelo tempo e experiência que a gente tem, é um mito muito grande, porque na prática, ainda que todas possam provar teoricamente um monte de coisa, mas tem aquele lance. Na prática tá aqui, ó. Exatamente, coração. é o seu coração, o seu ouvido, o que você toca, o que você sente. E é isso que nós vamos respeitar exatamente. E fazer o melhor. Tanto deixa eu até pegar aqui, que numa das guitarras do Clodoaldo também vai um kit, inclusive no que ele vai confeccionar lá depois. E essa é a sua assinatura, né? Isso, que é o HSS 7 Deco Felix, tá bom? Mas enfim, vamos lá para conferir o som da guitarra, dessa que é então... A Sir Mogno. Pessoal, eu vou colocar aqui o cabo e depois para outra vai ser exatamente a mesma coisa, eu só vou trocar o cabo, não estou mexendo em nada no timbre, para vocês perceberem aí a diferença, tá bom? Né? Então vamos lá, eu tô com um drive aqui, vou começar com um drive que eu vou abaixar aqui no volume o ganho da distorção. Ó, eu vou fazer a mesma coisa em todos para vocês perceberem. Ponte. Vou direto pro braço. E vou agora para as combinações que normalmente a galera usa clean, né? Chave 4. Ok. Vou agora aumentar o ganho do drive, só que eu vou usar apenas os dois captadores mais usados, ponte e braço, ok? Ponte. Agora o braço. Ok? Clodoaldo? Então, essa guitarra é uma guitarra excepcional. Quer que eu deixe? Aí ela tem os nuances dela, o som, o timbre. Lógico que você está com um som do Deco, que é um som que ele tem um ouvido excepcional. Então você percebe esse som cremoso, muito bonito. Mas agora, você quer colocar a Tom Anderson ou a sua já? Pode colocar a Tom Anderson primeiro. Vamos ver. Tá. Deixa eu ver se ela tá afinada aqui também. Pessoal, tiramos o case e estamos aqui fazendo vídeo para vocês, tá bom? Então, deixa eu... Fica com cuidado aqui. Mais uma vez agradecendo aí o Paulo Queiroz da... Deixa eu lembrar aqui o nome da empresa, rapaz. Será que eu falei certo? Meu Deus. Vamos lá. Tá informal, né? É Workton Guitars. Workton Guitar. Então vamos lá. Pessoal, fazer a mesma coisa agora aqui com a Tom Anderson. Ok? Vamos lá. Cap da ponte. Primeiro ganho mais baixo do drive. Você já percebe que tem uma saída, uma resistência mais baixa, né? Deixo bem claro que isso não quer dizer que é mais bonito ou mais feio. São nuances que cada guitarrista tem a sua preferência. Por exemplo, o Andy Timmons, ele tem captadores com saídas, resistências de 2,5, 3, baixíssima, né? Sim. Os captadores do braço, por exemplo, enquanto alguns têm 6, outros têm 9, tem, enfim. Ah, tem captadores até de 17. Sim, que é uma saída altíssima, né? Eu falo 17, mas é 17. Cerâmico, provavelmente. Não é a saída, é a resistência. Resistência, mas 17 é mais ou menos assim... Trabalha meio junto ali, né? Isso.
Mas é isso. Alguém pode falar, nossa, estão falando uma saída, mas é sim, mas é resistência. Resistência 17 e pouco, que é uma resistência muito alta, tem uma saída forte ali, né? Depois você pode comentar, não sei se vai ficar muito longo o vídeo, mas comentar uma coisa que aconteceu quando você estava desenvolvendo o seu captador. Sim, não, falo já. Nós estávamos desenvolvendo os captadores e o kit estava perfeito, como está perfeito, graças a Deus. Mas o da ponte tinha uma saída muito mais alta do que o do braço. E isso deu uma modificação no timbre. Estava mais feio? Não. Modificou o timbre. E para a proposta que eu tinha com o Anselmo, nós resolvemos mudar algumas coisas. Imã, né? Mudamos o imã, mudamos algumas coisas. Na realidade, Deco, desculpa cortar. O que você percebeu do captador? Ele estava mais agudo, mais médio? Ele estava mais médio e com uma saída, uma resistência muito mais alta. Então, quando você colocava quando você colocava no braço e tocava um som de drive, quando você ia para a ponte, era muito mais drive que vinha nesse captador. Só para eles entenderem, por exemplo, o que acontece? O que o guitarrista quer? Esse guitarrista de palco, profissional, né? Pessoal que sabe o que quer mesmo, né? Então, você joga aqui, você tem um timbre, quando você joga pro braço, o que o guitarrista quer? Você me corrige se eu estiver errado. Ele quer o timbre, puxando aquele timbre, só que entubar o timbre. Isso. Ele não quer que mude. Ficou mais agudo, ficou mais médio. Não. Ele quer esse nuancezinho, tá aqui, ele dá aquela entubadinha. Exatamente. Sem perder aquele timbre. Porque é uma combinação. Exato. Inclusive eu falava isso num dos vídeos. É uma combinação, ponte e braço. Aliás, eu já vi muitas guitarras, inclusive da Fender, a galera sabe disso, que você coloca no braço, tá entubado, quando você joga pra ponte, fica magro pra caramba. É um defeito? Não. É gosto, entendeu? Sim. Porém, muitas pessoas reclamavam porque eles timbravam pra ponte, quando chegava no braço, embolava. Eles timbravam pro braço, quando chegava na ponte, ficava um som muito magro. Quanto mais alto nível, é mais difícil o guitarrista ficar satisfeito. Sim. Né? E é pensando nisso que tudo isso que nós estamos falando para vocês é o que nós estamos projetando. Aliás, o Clodoaldo está projetando para guitarra Pirajá, para ter essa perfeição em combinações de captadores, tá? Além das combinações de captadores, madeiras, cavidade, quando é com escudo ou sem escudo, fibra de carbono, que é para você evitar de ter tanto a torção da madeira quanto a instabilidade nos lugares. Às vezes você vai viajar para o Ceará, é muito quente, de repente você vai para um lugar muito frio aí e muda muito essas variações. Né? Então ela vai tocabilidade. manter. Você pega uma guitarra dessa de alto nível assim, você vê que ela já vem de fábrica muito bem regulada. PRS, Suhr, a Tom Anderson, né? Isso. Então, essas guitarras elas passam por um processo de regulagem muito, muito bom, muito rigoroso. Exato. E aqui a gente, graças a Deus, cada vez mais nós estamos fazendo isso. E eu já fazia isso, né? Eu trazia o neck jig. Depois a gente vai escrever. Será que você consegue escrever aqui embaixo? Depois coloco o neck jig para o pessoal pesquisar o que é. O neck jig é importante para que você deixe a corda bem coladinha, bem certinha, bem coladinha assim, ó, e com o mínimo de trastejo, entendeu? Então você consegue sentir assim, ó. Deixo bem claro que esse mínimo de trastejo, por quê, gente? Quanto mais baixo você deixa a ação da corda, mais ela dá aquele som estaladinho de acordo com essa altura da corda. Ela fica muito próxima aos trastes. Então, quando ela está próximo demais aos trastes, é natural que você escute esse som do traste. Por isso esse trastejamento. Mas é mínimo, sabe? Mas quando o cara não gosta disso, ele deixa a guitarra com a corda um pouco mais alta, como tem alguns guitarristas que eu sei que gostam, né? E tem uns que gostam de uma altura mediana. Tudo isso é personalizado de acordo com cada guitarrista. Quando você for encomendar a sua, vai ter uma pesquisa ali, olha, você gosta de calibre, altura, tal, porque terão esses 3 níveis aí, né? A corda mais alta, a corda numa altura padrão, que todo mundo já conhece, e a corda coladíssima, para quem quer fazer coisas muito rápidas num menor esforço. Sim. Lembrando que quanto mais baixo tem, esse mínimo tracejamento, ele existe. Tá? Tipo uma mascadinha. Isso, uma mascadinha. Não é um tracejamento de falar, tá tracejando tudo, não. É um tracejamento proposital de acordo com a altura da corda, porém, se você dá um bend, não vai matar nenhum som da corda nem nada, né? Mas, enfim, voltando aqui para guitarra, eu toquei o da ponte, né? Como eu
havia falado, tocar novamente. Que é uma resistência mais baixa, tá ok? Vou pro braço fazer a mesma coisa. Apesar de vocês escutarem essa resistência mais baixa, vocês sentem um cremosinho um pouquinho diferente ali dessa. Por quê? Por conta do escudo. Então, isso, essa é mais cremosinha. Isso, por questão do escudo. E uma questão também, não é só escudo, é uma soma de fatores, como nós já falamos, captador, escudos e tal, né? O fato de ser single também, né? Single coil, tem a ver com isso. E agora vamos para os drives mais sujinhos aqui. O mesmo drive, só que eu vou colocar o ganho no máximo, como eu fiz no outro. Ok? E aí faltou segunda posição. E quarta posição. Beleza, pessoal? Por que nós estamos falando isso aqui com o Clodoaldo Pirajá? Porque estamos tendo, quer dizer, o Clodoaldo está fazendo essa pesquisa com madeiras, captadores. Madeiras ele já conhece muito bem, mas mais o lance dos captadores também, para que possa ser projetado com o Anselmo esses captadores da Custom Pickups, né, da linha Pirajá, para as guitarras que serão confeccionadas aí, tá ok? E aí, falando disso, eu entro agora aqui com um kit que irá no modelo Strato da Pirajá, que é HSS, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Na realidade, sim, esse é um deles, né? Um deles, exatamente. Não será apenas esse. Esse aqui, no caso, foi feito para mim, tá? Deco Felix Signature, mas terão os do Clodoaldo, tá? Das guitarras Pirajá. Mas esse é um deles que estarão também disponíveis se a pessoa quiser. É isso mesmo? Sim. É isso mesmo, né? Sim, com muito orgulho, né? Porque você Obrigado. Nossa, Obrigado. Ele busca incessantemente o timbre, cara. Ele é minha referência. Obrigado, meu querido. Falo isso com todo orgulho, cara. Muito obrigado. Então vamos lá, ó. Ponte. Ó a cremosidade. Vou pro braço. E agora eu vou colocar o ganho da distorção no máximo. Braço. Bem cremoso, né? Inclusive uma das frases que eu fiz na Circle foi isso aqui, ó. Tá em ré agora, ok? Chave 4. E 2. Ok? É isso. E só para lembrar, para finalizar, que não tem guitarra melhor. Nós estamos falando de guitarras de altíssimo nível. A guitarra do Deco é uma guitarra pensada, que já ele vem atrás dessa guitarra, já vem atrás do tipo de madeira, vai muitos anos. Ele não chegou nessa guitarra à toa. Vocês já viram o Deco com várias guitarras. E ele chegou nessa guitarra, não foi à toa. Ele sabe o que ele quer. Isso Sim. É muito importante. Então, são nuances. Essa tem uma nuance, essa aqui tem outra, a do Deco tem outra. E aí vocês vão, de acordo com essas referências, vocês vão buscar o seu som. O que você quer. Exatamente. Né? Por exemplo, essa guitarra, Deca, desculpa cortar. Pode falar. Se eu tirasse o escudo dela, por exemplo, tivesse um outro formato de cavidades de captadores aqui, com o mesmo captador eu teria um outro som. Olha,
né? Sim, exatamente. O fato de você ter o escudo, você muda o som. Do captador tá no escudo ou tá na madeira, muda o som. O tipo de saddle muda o som. Tem esse saddle aqui, que é esse aqui ele é todo em aço, né? Muda. Você já viu aquele saddle vintage? Sim. Aquela latinha que latinha. Às vezes dá um sustain muito. Isso, eu percebo que ele tem um sonzinho um pouquinho mais altinho, mais sustain um pouquinho maior. Mas, isso assim, a guitarra desplugada você está falando, desplugada, né? Exatamente. Isso. Agora você pluga, depois tem muito a ver com o que você regula e tal, né? Sim, mas normalmente tinha um amigo nosso, guitarrista, que falava muito isso. Quando ele ia testar a guitarra, ele tocava a guitarra desplugada primeiro, para ele ouvir o som da guitarra. Porque você consegue perceber o corpo dela, se ela tem agudo, se ela não tem, só ali. Depois isso é captado pelo som do captador, é claro, né, que o espaço é menor ali entre corda e o captador, mas de qualquer forma, essa soma toda faz essa diferença no resultado final do timbre. É muito complexo, né? É, altura de captadores e tal. Mas só para a galera aí, para os amigos da guitarra, né? Eles terem essa ideia dessa pesquisa de tantos anos. É um sonho que estou realizando agora de apresentar para vocês essa guitarra Pirajá, a primeira, o protótipo. Você pode colocar o link para eles depois aqui, né? Coloco sim. De você tocando a guitarra. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Coloco essa sim. é a primeira, é o protótipo. Logo vai ter mais guitarras, é um extrato, né? As próximas serão TL também, com vários tipos as variações que a gente coloca, né? Os nuancezinhos de captadores, tipo de ponte, se tem escudo, se não tem, e assim vai. Eu estou muito feliz de estar aqui, de gravar, foi bem informal aqui, né? Mas acho que foi bem assim, construtivo, né? Para mostrar, sim, com certeza, para a galera aí, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado, Clodoaldo. Obrigado pelo carinho, irmão. Obrigado. Um abraço para o Anselmo, da Custom Pickups, para o Santiago Chutes, das Palitas Chutes, tá bom? Muito obrigado a todos. Galera também dos Cabos Santo Ângelo, muito obrigado, tá? Pelo carinho, pela parceria. Ao Paulo Queiroz. Exatamente. Paulo, muito obrigado por ceder gentilmente as guitarras aí para pesquisa, tá bom? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.